Pois é, eu aposto que você, de uma forma ou de outra, já tem convivido com adolescentes, vivendo essa fase crítica da vida, passando por um período de autoestima às vezes baixa e que precisam de apoio. Como é que você reagiu? Você conseguiu lembrar o tempo que você foi adolescente e também passou pelas mesmas questões? Como lidar com toda essa questão da autoestima baixa? Como ajudar o adolescente a passar por essa fase de uma forma bacana e se tornar um adulto, um jovem, um adulto equilibrado, seguro, capaz de enfrentar o mundo de uma forma saudável, né? O que essa autoestima baixa pode provocar no adolescente? Quais são os principais problemas, as principais questões que a gente pode ajudar aqui nessa reflexão? Bom, eu acho que um dos fatores que são muito importantes nessa questão, eu estava até comentando com os colegas, que é a questão das pressões sociais, né, do grupo, né, do próprio grupo, né, fora a pressão da família, existe uma pressão social do próprio grupo, né, de ser inserido, de querer ser aceito. E uma das coisas que eu percebo, né, lidando um pouco com os adolescentes, é que eles querem assumir sempre a liderança do grupo, né? Então fica aquela disputa entre assumir a liderança do grupo, entre ser aquele mais admirado, ser aquela mais popular, né? Então isso gera uma série de conflitos entre eles e, na verdade, o que eles estão buscando de verdade é apenas uma referência, né? Eles querem se achar para, a partir disso, ser uma referência. Então, existe uma grande confusão no meio dos adolescentes, e aí eu posso estender aos jovens, porque isso também se reflete na juventude também, daqueles que não conseguiram achar essa referência na adolescência. E isso causa muitos conflitos, né? Porque a cada proposta que é apresentada, então eles aceitam assim de primeira, sem pensar nas consequências, nos riscos. E aí eu vejo como muito importante o papel da orientação, né? Tanto por parte da família, quanto da escola, quanto da própria sociedade a nível de informação para esse adolescente, dos riscos das coisas, das escolhas, da responsabilidade que eles têm, mesmo sendo adolescentes, das suas escolhas. A criança, ela passa uma parte do seu tempo, né? A mãe sempre protegendo, ela toma uma decisão errada, a tendência é os pais corrigirem, porém, nem sempre a criança tem a orientação adequada daquela correção, por que foi daquele jeito, o que implicaria aquela situação. E quando isso chega na adolescência, aí o problema se expande, porque talvez, dependendo do adolescente, do ciclo que ele esteja inserido, né, as consequências não dá para pegar de volta essa decisão que ele tomou. Eu acho interessante também, eu estou ouvindo os colegas falar, e a questão da baixa estima, ou da autoestima, vamos assim entender, eu acho que ele é bem diferente no menino e na menina. São duas coisas distintas. Parece que a baixa estima ou autoestima para o homem é uma coisa e para a menina é uma outra coisa. De uma certa forma, a gente analisar um aspecto geral, por exemplo, o garoto, ele quer ser forte, quer ser aquele cara que vai namorar várias meninas, vai conquistar, é o galã que vai conquistar. A menina, por sua vez, ela quer ser a bonita que vai chamar a atenção dos outros garotos. Esse conquistador. Quer dizer, quando ela não consegue atingir isso, não quer ser, quando ela não consegue ser atração, isso realmente para a estima dela é ruim. Não é que isso seja pecado, não é que isso seja contra Deus. Isso faz parte de todo esse processo que é o ser humano. Então, para o menino não, para o menino ele que vai ser o quê? O conquistador, vai ser o forte, o protetor. Então, isso é construído, na minha opinião, na infância. Os pais devem ter essa preocupação desde o início. Eu acho que no nosso país, até em termos culturais, deveria ter mais instrução aos pais de como orientar os seus filhos na infância para lidar com isso. Porque a adolescência é um divisor de águas, ou seja, eu paro no caminho, eu vou ser bem-sucedido com uma autoestima alta ou vou ser um fracassado com uma autoestima baixa.
Por isso que os consultórios estão lotados de adultos precisando ser reanimados, porque não conseguem conquistar, porque mesmo que tenham uma posição social, mas sempre vão achar que são fracassados porque lhe falta alguma coisa. Então, eu acho que essa fase da adolescência é uma fase muito importante que os pais devem entender e devem principalmente respeitar essa fase. Eu acho que os pais não podem olhar para os adolescentes querendo que eles sejam já adultos. Eles são adolescentes e precisam desse respeito. Dentro dessa questão da importância de respeitar, muitas vezes de fato, né, aquele momento em que esse adolescente ele começa a usar roupas esquisitas, penteados esquisitos. Ele está buscando se encontrar, ele está buscando encontrar o seu padrão pessoal. Às vezes ele já tem uma base, às vezes não tem, as referências são múltiplas. Qual a importância e, assim, o diferencial dos pais apoiarem esse momento em que esse adolescente ele está ali com um padrão que nem é aquele que o pai queria. O pai nem aprova tanto, mas como é que funciona a questão de respeitar isso para poder ajudar a transpor a fase? Celeste, o que acontece? Muitas vezes chega para nós em consultório queixas, reclamações, né, referente às crianças, referentes aos adolescentes. Mas muitas vezes essas crianças e esses adolescentes, eles não passam de um bode expiatório. Porque o grande problema está na família. É a família que entorta o beiço, entorta a boca, né, parafraseando aí o ditado popular, né, que o uso do cachimbo faz da boca torta. Na verdade, a gente tem que atacar nas bases, a gente tem que atuar nas origens. Existe um psicólogo do desenvolvimento, um psicanalista da linha freudiana chamado Erik Erikson. Ele dizia que a primeira fase de desenvolvimento é a fase da confiança básica versus desconfiança básica. Ou seja, a maneira como a mãe ou como os cuidadores se relacionam com esse bebê vai gerar nele uma percepção, vai construir para que essa geração na consciência dele seja gerada. É uma percepção de afetividade, uma percepção de amistosa com o mundo ou uma percepção, um comportamento arredio, desconfiado. Então, você vê que, na verdade, a impregnação, a estampa da autoestima, ela já começa já nos primeiros anos de vida. Mas, muitas vezes, os pais não tiveram isso, os pais não sabem lidar com essa questão, e aí ou protegem demais, ou são rígidos demais, né, ou não permite com que esse ser se explore e explore também o ambiente dentro de um equilíbrio. E isso acaba deturpando e desequilibrando essa personalidade. Carl Rogers, que é um psicólogo da linha humanista, ele dizia o seguinte: todo ser humano é bom. Essa era a máxima de Carl Rogers: todo ser humano é bom. Se ele é criado num ambiente onde há respeito, onde há responsabilidade, onde há afetividade, onde há comunicação, não tem como dar errado. Esse indivíduo ele vai crescer dentro de uma margem, dentro de um equilíbrio. Então, é assim que a gente entende, é assim que a gente percebe. Quando chega nessa idade, se tudo isso já veio crescendo de um modo já desconfigurado, obviamente as dificuldades vão ser maiores. Né? Agora, os pais também, eles precisam, claro, se inteirar, saber como é que funciona essa fase da vida, mas eles também não devem ser tão rígidos e ficarem escandalosos, né? Escandalizados, melhor dizendo, desculpe, porque o seu filho está se comportando dessa ou daquela maneira, porque ele está em busca de identidade. Ele está vivendo uma crise de identidade. Obviamente que ele vai escolher um parâmetro, ele vai escolher um modelo. O que eu penso que é fundamental, interessante, é a comunicação. Porque quando você gera consciência, quando você conscientiza, você então gera aprendizado, gerando aprendizado você gera transformação de comportamento. Pois é, então nessa hora em que é importante a comunicação, que esse adolescente ele está buscando encontrar a sua identidade, ele está fugindo do padrão, né, que talvez o pai, a mãe, os cuidadores pensaram ou querem que ele tenha. Como agir? Como estabelecer essa comunicação? Proibindo? É deixando livre, sem limites, para que ele faça o que ele quer? Qual é o comportamento, qual é o direcionamento que é importante que se tenha e como fazer isso? De forma que esse adolescente possa entender aquilo que está sendo colocado, possa assimilar o conceito que se quer, porque senão a tendência dele é dizer: não, eu vou
vou fazer e acabou. Né? Como chegar até o coração dele conscientizando? Olha, eu entendo, desculpa, eu entendo assim, é como você botar um barco num rio e deixar a água conduzir aquele barco. Então, o adolescente, vamos chamar que é o rio, e essa educação seja o barco. Se os pais não entenderem que é uma fase natural do ser humano, que a fase do adolescente é uma fase natural do ser humano, então não tem jeito. Ele poderá fazer com que crie mecanismos artificiais que vão atrapalhar a conduta desse adolescente. Então, por exemplo, quando o adolescente está naquela zona fronteiriça ali, tem hora, como disse o pastor, sou criança, tem hora que eu sou adulto. Mas se o pai querer que ele tenha um comportamento de adulto, no momento que ele está se sentindo uma criança, vai frustrar. Ele vai ficar milindrado, doído, machucado, por causa daquele relacionamento e da mal compreensão do pai. Então, por isso que eu digo, eu acho que os pais haveria necessidade realmente de instrução para isso. Escolas formadoras de pai para lidar com adolescentes. Seminários de pais para lidar com adolescentes. Porque é uma fase importante do ser humano que precisa ser entendido. E é difícil. É difícil, porque se o adolescente está nessa fase complicada, significa que é complicado para todos. Vamos dizer que nós somos um seminário aqui para orientar esses pais e que a gente está cumprindo um pouquinho esse papel, né, e esse buraco que tem aí da falta de informação. O que a gente pode dizer para esses pais no sentido de como se relacionar, como chegar, como encarar esse momento e ajudar de forma positiva, da forma que a gente está entendendo como positiva, como é que esse pai pode ajudar esse adolescente? Eu já vou para um intervalo novamente e volto com vocês com essa questão, volto com você, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima.